Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou Samuel Leite e eu queria morar em um apartamento versão edição de colecionador para poder ter todos os jogos que eu gostaria. Aí sim, Samuel. Eu sou Luiz Kuntz e já vou respondendo na bipolaridade. Ter edição grande de colecionador é horrivelmente bom. É verdade. Bom, lá vamos nós para discutir mais um dos dilemas do colecionismo, que pode ser resumido naquela frase: será que vai caber aqui na estante? Quem nunca fez uma compra na internet quando recebeu o produto pensou, e agora, onde que eu vou colocar esse item? Então Gui, sobe o som que hoje é o dia de falarmos sobre as edições de colecionador, aqui no Jogo Raro. É isso, pessoal, tô passando por aqui para deixar um recado absolutamente importante pra gente, eu tenho certeza que pode ser também muito bacana pra você. Eu tô me referindo a uma plataforma muito legal, muito bacana e tecnológica, que é o Orelo. O Orelo é uma plataforma que foi criada para ajudar produtores de conteúdos brasileiros. E ele é muito simples, né? Ele é muito tranquilo de funcionar. É um aplicativo que funciona tanto para as plataformas Android quanto iOS. Você baixa essa ferramenta, esse aplicativinho, e aí você vai procurar a gente, vai escrever lá Jogo Raro dentro do search, lá do espacinho de busca dos podcasts. Toda vez que você ouvir o nosso conteúdo pelo Orelo, você vai doar centavinhos pra gente. Isso é importante porque acaba ajudando o produtor de conteúdo. É similar ao que as plataformas de streaming de música fazem com os músicos, né, com os artistas. O Orelo faz com os podcasters, né, com os produtores de conteúdo. E tem uma ferramenta muito importante também, que a gente já está tendo a grata satisfação de ter alguns colegas e alguns amigos, ouvintes nossos, que já utilizam esse espaço, que é a ferramenta de doação lá do Orelo. Então você procura essa ferramenta que está ali dentro mesmo do Orelo, clica e faz uma doação, que pode ser recorrente, ou seja, que todo mês ela vai acontecer, ou pode ser pontual, pode ser uma única vez ou coisa nesse sentido. E aí você doando uma pequena quantia por mês, que às vezes é um dinheiro que não faz tanta diferença, um pequeno cafezinho, uma pequena coquinha por mês, acaba nos ajudando nos custos operacionais aqui do podcast que a gente tem, né, na parte de distribuição desse conteúdo para as plataformas, de edição, enfim, todos os custos que envolvem o nosso dia a dia aqui de gravação e torna esse hobby, essa coisa apaixonante que a gente tem, cada vez mais viável. Porque acaba que a gente aqui, tanto eu quanto o Luiz, dedicando tempo, energia e dinheiro para poder fazer a coisa acontecer. É isso, se você tiver a condição, a oportunidade, a possibilidade, evidentemente, de nos ajudar, saiba que isso vai vir de muito bom grado e a gente vai viabilizar de alguma forma o nosso projeto, né? O nosso sonho, que é continuar falando sobre games e colecionismo. Boa, Luiz, então como a gente sempre faz, vamos falar um pouquinho da nossa semana, o que a gente fez de bom. Senti sua falta, você não esteve comigo aqui na semana passada, não é? Putz, verdade. Então eu queria que você me atualizasse do que aconteceu aí na sua semana. Sei que você tá em obras, mas me conta o que aconteceu. Além das obras, se teve alguma coisa aí gameística na sua semana? Teve coisa de gameística. Lembra, Samuel, que a gente falou um episódio específico sobre os problemas que a gente pode encontrar na importação e como é difícil importar e como às vezes dá errado. Sim. Graças a Deus, eu tive 3 importações que deram 100% certo. Boa! Sabe aqueles itens assim que tem tudo para dar errado porque é meio volumoso, mas chegou ali, o cara da Receita Federal ou dormiu naquele dia ou tava de muito bom humor e passou batido na receita. Muito bom, muito legal. E você já pode falar mais ou menos o que foi ou você vai guardar, digamos, pro decorrer do nosso programa aqui? Não, dá pra falar. Um é upgrade para PC, que sempre é bom, né? É uma placa-mãe nova com memória, e aí um pouquinho mais, pra gente evoluir um pouquinho, né? Sair da tecnologia SATA e pra tecnologia M2, né? O NVMe. Boa. E aí, um é o Switch OLED, que eu decidi sair do Switch normal e ir para uma telinha um pouquinho maior. Que legal. E você já tem umas primeiras impressões aí? Como é que foi a experiência? Foi legal assim, ó, porque eu tive que botar um do lado do outro para poder passar algumas informações de conta de um switch para o outro. E é interessante, no momento que tu liga as duas telas,
como a tela do Switch primeira versão é o preto na verdade não é preto, ele é cinza. Isso. E como o fundo da tecnologia OLED, o preto realmente é preto. A minha TV é uma TV OLED e a primeira vez que eu liguei também é assustadora, assim. Depois você, como diria minha mãe, com coisa boa a gente acostuma sempre, né? Mas quando você volta, digamos assim, para um LED convencional, né? Para alguma coisa parecida, sem ser a OLED, o preto mesmo, a diferença é brutal. O contraste é incrível, né? Eu tive um terceiro recebido, Samuel, que o nosso amigo e ouvinte, também já entrevistado, Pedro Bolli, ia gostar, que ele é dos portáteis. Eu recebi também um Game & Watch, edição de colecionador Zelda. Ah, que legal. Esse é muito bacana. Acho que você chegou a falar, acho que aqui num programa, nos bastidores que você tinha importado, né? E tava com... Não era isso que era um vendedor oriental, chinês, japonês? Não era esse produto ou não? Era o produto do Game & Watch do Mario. Esse era um que tinha dado errado porque a caixa veio danificada. Isso. Mas essa de Zelda veio perfeitinha, show de bola. Que bom, muito legal. Bom, eu não tive... Na verdade, recebi algumas coisinhas aqui, mas nada de que mereça destaque. Mas o que merece destaque, na verdade, eu venho nessa epopeia de jogar jogo velho, né? Que não tá tão velho assim. Mas eu depois de muito tempo, estou jogando, na verdade, o God of War. Essa versão, a última versão que saiu agora, né? Eu tava querendo me preparar aí pro Ragnarok. E eu tô jogando pela primeira vez o God of War, né? Essa versão. E eu tô absolutamente encantado aí com a saga do Kratos e do seu filho, do Atreus. E é impressionante como é uma receitinha ali quase de bolo já do God of War, né? Mas é impressionante como você percebe assim, eu entendi, essa mecânica tá me jogando por aquele lugar ali, e aí você cai de novo naquela mesma receita de bolo, e é impressionante como você fica feliz, como é um jogo, eu particularmente gosto muito, né? E como é uma mecânica muito bacana, assim. E tem um agravante, entre 1 milhão de aspas, positivo, que é que a gente tá vendo um Kratos ali velho, né? Já cansado de guerra, de alguma forma, né? E a relação dele com o filho e tudo mais, eu também tenho um filho, enfim, então essa coisa de passar pro filho os ensinamentos e ao mesmo tempo tentar ser duro, mas sem perder a ternura, digamos assim. Então é curioso, assim, e o jogo tem é impressionante também como são jogos como esse que você realmente entende o conceito de AAA, né? De um jogo realmente feito por um estúdio e por um time enorme, porque você percebe os detalhes, como o roteiro é construído, como, claro, ele se vale de um monte de regrinhas ou de coisas que estão aí já na mitologia do God of War e de um monte de outros jogos, mas como é divertido e como é bacana perceber que existem produtos que realmente trazem pra gente, que é gamer, uma imersão, uma dimensão que transcende a dimensão do entretenimento convencional, de você assistir um filme, de você ler um livro, de você ouvir uma música, que é essa coisa do jogar e estar na pele do protagonista, enfim. Isso é um negócio que você vai para aquele mundinho do jogo, e aí eu tô falando contigo aqui super com vontade de voltar de novo ali pra ilha pra tentar matar uma meia dúzia de bicho lá, e é muito legal realmente valorizar, digamos assim, essa indústria. E claro que não é só os grandes estúdios que fazem coisas como essa, a gente tem essa mesma capacidade de imersão com jogos indie, né? O Journey é um exemplo claro e clássico disso, de como é um jogo feito por um estúdio bem menor, entre aspas, né? Ou feito de uma maneira um pouco mais despretensiosa, evidentemente, se comparada com God of War, mas que traz também uma capacidade de imersão incrível. Então, a minha semana tá sendo aí de me ajudar o meu filho Atreus, que na primeira vez que eu ouvi o nome dele, eu jurei que o Kratos tava falando Mateus! Falei, caramba! Os caras traduziram Mateus, aí depois eu fui entender que era Atreus. Enfim, tá muito divertido. Não, eu lembro, Samuel, que teve um The Game Awards, que daí foi pro palco os dois dubladores, né? A dublador criança e o dublador adulto do Kratos. E, cara, como a voz desse cara é massa. E como eles contratam gente realmente, assim, não perde nada para qualquer estúdio gigante de cinema, onde se contrata os melhores dubladores, por exemplo, para um filme da Pixar, né, de animação, e aí tu vê exatamente a mesma qualidade, ou até maior, né, num AAA como God of War.
Não, é sensacional. O roteiro, todos os detalhes, tem para todos os gostos e sabores ali. Se você é um cara que gosta mais dessa coisa meio RPG, de farmar o teu personagem, de tentar... Então ele tem ali um cheirinho disso, ele tem uma direção de arte incrível. Inclusive, eu não sei se é o líder do time de direção de arte ou se é um rapaz que é parte do time de direção de arte, mas ele é brasileiro, porque ele foi numa BGS, o cara do estúdio. E, enfim, ele não deve ser, não sei se ele é o líder, enfim, mas tem uma mão de brasileiro aí cuidando dessa direção de arte que ficou primorosa. Luiz, o seguinte, a gente vai falar hoje de um tema que, como a gente até brincou aqui, tem aquela expressão, né? Tem um elefante branco na sala. Quando a gente quer falar porque tem alguma coisa ali que tá meio que desconfortável, assim, ou desconfortante. E eu acho que é um pouco isso, né? Quando a gente pensa do ponto de vista da equação que a gente tem que ter quando a gente pensa, que é um dos dilemas, como a gente mencionou aqui, do colecionador, que é a gente não tá satisfeito em ter só o jogo físico, né? A gente quer ter a tal da edição enorme que ocupa 1 milhão de vezes mais espaço do que aquela nossa ediçãozinha tradicional ali. Como é que você percebe isso? De fato é um problemão, né? A gente sempre brinca com isso, mas a gente inventa moda mesmo, né? Não, eu só tenho uma coisa a dizer, Samuel. Não tem outra forma de dizer. Edição grande de colecionador é exagero. É um exagero, a princípio, totalmente desnecessário. Agora a gente há pouco tempo passou pela Páscoa, né, Samuel? É você comer um ovo inteiro em 2 minutos. É isso aí. Ou então dá para comparar com quem gosta demais de, sei lá, de plantas, e aí tu chega na casa da pessoa, parece uma densa floresta amazônica de tanta planta que tem ali. A edição grande de colecionador, Samuel, para mim, é o completo e mais absoluto exagero, porque a gente não precisa, mas mesmo assim a gente quer. A metáfora é perfeita. É o tal do comer o lanche no fast food, de comer aquela pizza. Depois que você termina, você fala, não precisava. E a mesma sensação, às vezes hoje eu tento me policiar um pouco mais, porque de fato o espaço físico é um problema. Mas às vezes chegam umas caixas aqui, eu falo, meu Deus do céu, eu não precisava disso. O que eu inventei? Mas aí você abre o item, você vê o artbook, você vê a soundtrack, você vê os itenzinhos para poder, de alguma forma, estender a experiência daquele jogo. Aí você fala, é muito legal, né? É muito legal. Só que não tem espaço. Esse que é o problema, né? Não, isso aí é uma coisa assim que, se tem alguma ouvinte mulher, né? Ou se você for uma jogadora mulher, se tem algum ouvinte marido que não curte muito hobby, ele provavelmente não se sente muito confortável nem muito feliz com o volume que ocupa. É verdade. Porque, assim, de novo, tem coisas muito legais. Na verdade, sobretudo quando você tem uma franquia nova, ou mesmo uma franquia clássica, um jogo novo de uma franquia que você gosta, sempre tem um item que você fala, meu Deus, eu queria tanto isso, mas aonde eu vou pôr, né? O Last of Us é um exemplo clássico, né? Geralmente tem as primeiras edições que são caríssimas, enfim, e existe a gente sabe que elas vão ser muito valorizadas, então além de você ter um item que é muito único ali, de certa forma, ele vai ter um valor de mercado muito importante no futuro, mas fica sempre aquela dúvida, mas onde que eu vou colocar esse negócio? Pois eu mencionasse, né, Samuel, que tá jogando God of War. Meu, God of War tem o tal do Stone Mason Edition. Isso. Viu, a estatueta é gigantesca. Então, não é só a estatueta em si, é a caixa que é 3 vezes o tamanho da estatueta. Daí tu pensa assim, se eu jogar a caixa fora, sobra só a estatueta. Mas a caixa é linda e tu é colecionador e não vai jogar a caixa fora. Esse é o problema. Esse é o problema, literalmente, né? Como resolver essa equação, enfim, esse é sempre uma questão complicada. Mas é um pouco do que acho que você falou, Luiz. A gente vem recorrentemente voltando nesse tema, que é as decisões que um colecionador tem que tomar, né? Então, invariavelmente, a gente se vê nessa encruzilhada, entre aspas. É claro que a gente está falando aqui de uma situação onde, eventualmente, a questão financeira não é algo, nesse caso, que te afeta tanto. Quer dizer, eu tenho condição de poder comprar esse item porque eu encontrei um valor
de compra mais adequado, ou mais dentro do meu bolso, ou não, eu tenho realmente desejo de ter esse item. Quando a gente ultrapassa, digamos assim, essa questão monetária, uma vez que evidentemente esses itens são mais caros, são mais valorizados por razões também óbvias, né? Porque tem ali além da raridade, entre aspas, né, a baixa tiragem daquele item, tem-se também, evidentemente, um custo maior de execução daquele produto ali, e isso encarece como um todo. Mas, como eu mencionei no início aqui do raciocínio, você tem que, em dados momentos, tomar decisões, porque senão você vira um colecionador de tudo e corre o risco, evidentemente, de chegar ou de flertar com o tal do acumulador, né? A gente sabe, até em razão do programa que a gente fez recentemente, como o Six bem mencionou, né, quando a gente conversou, o acumulador em especial, ele tem características ali muito mais complexas do que eventualmente ter vários títulos ou vários itens. Tem gente que acumula, como ele bem mencionou no programa, bituca de cigarro, enfim, é uma coisa um pouco mais patológica, entre aspas. Então, existe uma distância um pouco maior, mas pode ser muito prejudicial, evidentemente, você ficar acumulando ou comprando muitos itens, sobretudo quando esses itens ocupam muito espaço e são caros, evidentemente, né? São muito caros, então isso pode ser um problema. Você acha, Luiz, que o volume, quer dizer, desses itens é o único fator, digamos, de atenção ou negativo dos itens de colecionador? Ou não? Ou tem outras coisas que tornam esse ramo, digamos, do colecionismo tão difícil assim? Eu vou começar falando, Samuel, te fazendo uma pergunta que eu quero que tu responda no máximo em 5 segundos. Fala para mim alguma edição muito bem feita que ela foi confeccionada no Brasil, uma edição de colecionador. Valendo. Passou? Não sei, aí, não tem, né? Aí a gente começa no problema, né, Samuel? Não é sequer confeccionado no Brasil. Quer dizer, se fosse confeccionado no Brasil, a gente ainda tem o problema do volume que não tem o que fazer, ele vai chegar na nossa casa e vai ficar na nossa casa. Mas não, a gente tem que se deparar com essa situação de novo da importação. E aí tu não está importando aquelas coisas que é muito fácil importar quando é do tamanho de uma capa de um jogo. Não, tu se depara com problemas que, primeiro, é assustadoramente volumoso e vai chamar a atenção da Receita. Então, possível taxação. O segundo, avaria. Meu Deus, como dá problema você importar itens que são caixas grandes e aí chega danificado, chega amassado e aí tu perde toda a tua motivação de deixar ele num lugar especial da estante. É muito difícil, dos prós e os contras, tu chegar num equilíbrio ou tu conseguir te imaginar tendo mais prós do que contras. Eu sou sincero em dizer, eu vejo as edições grandes de colecionador sendo algo específico demais. Como, por exemplo, aquele youtuber australiano, tem o The Last Gamer. Isso. E o The Last Gamer, ele literalmente construiu um galpão para ele. Então, ele tem muito espaço e ele tem muito dinheiro. Então, nessa situação específica, beleza, faz sentido ter as edições de colecionador lá, porque ele tem quase um espaço infinito para abrigar elas. Pra gente que mora em casa pequena ou em apartamento, tá louco. E de novo entra na questão do foco, né? Eu acho que é importante mesmo a gente eu aprendi um pouco essa coisa do foco contigo, Luiz, e eu acho fundamental a gente dividir isso com a nossa audiência, porque invariavelmente eu vejo nas lives, enfim, na galera mais próxima da gente que coleciona também, alguns roupantes de compra e tudo mais, e eu fico me pensando, aonde essa pessoa quer chegar, sabe? Porque ela fica comprando, dando lance às vezes, eu comprando itens que eu particularmente, em alguns casos, sei que essa pessoa não tem um olhar para aquele console, um olhar para aquela geração, mas em dado momento eu percebo que ela vai começa a comprar, é como se fosse uma compulsão, de certa forma, para poder expandir a sua coleção, para ter aquela sensação de ampliação de coleção, e ela nunca tem fim. E aí quando a gente traz essa discussão para o nosso tema de hoje, que é as edições especiais, de novo, eu não tô aqui discutindo se elas são legais ou não. Elas são muito legais, eu queria ter todas. Mas não faz muito sentido, né? O que eu começo a perceber como um olhar, assim, que possa fazer algum sentido pô, se você gosta muito de uma franquia, pô, eu adoro Diablo, eu adoro Uncharted, eu adoro God of War,
Quer dizer, eu gosto muito, ela é muito especial pra mim, tem uma razão de ser. Ok, então talvez faça sentido, sempre que achar um item, alguma coisa que possa ampliar aquela tua coleção, aí sim, da franquia em si, faz sentido você absorver os itens de colecionador. Agora, na minha opinião, é uma discussão complicada que, de fato, não. De novo, fazer sentido ou não é pro outro, né? E pra gente, evidentemente, também, mas não cabe a gente aqui questionar o outro, mas na minha cabeça não faz muito sentido. É muito pouco espaço, muito dinheiro, e essa equação ela é absolutamente incompatível com a minha realidade. É que, Samuel, nós somos colecionadores. Então, nós temos dentro da gente, por mais que a gente não se declare acumulador, a gente tem, pelo menos, assim, um mosquitinho da acumulação, ele picou a gente. A gente não pode deixar a coisa ficar num patamar impossível. A gente está falando um monte de coisa que o outro deve fazer, mas a gente não faz. É um pouco isso. Você está tocando num ponto importante, é verdade. Eu percebo isso, por exemplo, ontem eu fiz uma compra de um item, que é o NBA 2K16, e eu não tinha uma das variações de capa. E aí eu comprei, eu falei, vai chegar e eu falei, será que eu precisava mesmo? Sabe assim? E vai nessa onda, quer dizer, eu consigo justificar. Eu consigo encontrar racionalmente uma justificativa de por que comprei. Eu posso dizer que eu sou apaixonado pelo esporte, eu posso dizer que eu tenho a 2K completa, só faltava aquela variação de capa, eu posso dizer um monte de coisa. Mas eu vou me valer do efeito colateral dessa picada desse mosquitinho aí que você mencionou. Porque se eu for olhar com razão ou usar o chapeuzinho aqui da racionalidade, não precisava. Né? Não precisava. Não precisava. Mas voltando aqui um pouco à nossa discussão sobre esse lado das edições de colecionador em especial, e você tocou num ponto importante, que é a questão da importação, uma vez que você não encontra esses itens com facilidade aqui no Brasil. É claro que eles estão por aqui também, né? A gente acha itens seminovos ou mesmo lacrados, enfim, sendo revendidos, mas parte importante desse universo, ele está evidentemente concentrado fora pelas razões que você colocou aqui. E é possível, quer dizer, qual que é a dificuldade maior, na verdade, de importar esses itens aqui? Quais foram os perrengues, digamos assim, que você já passou, ou qual é, na sua percepção, as maiores dificuldades para poder importar esses itens de colecionador? Eu acho que a gente tem que primeiro deixar claro, Samuel, que a gente tem que pensar na pior das situações, né? Que é uma situação, na verdade, muito comum. E a pior das situações é: você não tem nenhum parente, você não tem nenhum amigo, você não tem nenhum conhecido que more no exterior e possa, de pessoa física para pessoa física, comprar isso para ti e depois te mandar. Então você fica refém 100% de sites, né? E aí você vai para um eBay da vida, você se depara com algumas coisas que, se você compra a edição comum, física, talvez o teu frete aí, dependendo da região onde se encontra, vai ser $5, né? E aí você vai para o mesmo jogo, edição de colecionador. Às vezes só tem uma modalidade de frete possível, e essa modalidade de frete, às vezes tu olha no eBay e tá escrito lá $129 de frete. É um absurdo, uma dor. Aí tu vai pro problema do volume e distância, né? Não tem muito como equacionar volume e distância, isso é algo muito difícil. E o que eu conheço é pessoas, né, que às vezes você encontra, né, até por grupos de Facebook e tal, que eles têm, digamos assim, entre aspas, um jeitinho de enviar. Conheço, por exemplo, alguns que moram no Japão, e olha só o que eles fazem, Samuel, não sei se tu sabia que isso existia. Eles têm uma modalidade onde eles podem parceladamente enviar coisas para o seu país de origem, como por exemplo o Brasil, como se fosse uma mudança que se faz ao longo do tempo. Então, nessa modalidade, o objeto vai via navio mesmo, ele demora de 2 a 3 meses para chegar, mas aí o custo do frete, ele é pequeno mesmo para coisas mais volumosas, porque daí entende-se que tu estás fazendo a tua mudança do Japão para o Brasil. E aí, então, a gente precisa pesquisar esse tipo de coisa se a gente quer determinadas edições, porque senão fica impossível. Eu vou dar um exemplo muito claro, que eu gostaria muito de ter uma action figure da minha franquia favorita de JRPG, que é Xenoblade,
E essa action figure, ela tem disponível no site. Eu vi ela na Play Asia. Mas qual que é o problema? Eu chego para comprar, ele não tem a modalidade de frete econômico disponível, por causa do volume. E aí me sobra só a expressa. E aí, geralmente, quando é algo no econômico, tu fica ali entre os 50 e 150 reais, né, de frete. A modalidade expressa é 890 reais. Meu Deus. Então, assim, dá um desânimo. Se você gosta muito de uma determinada franquia, você vai encontrar algum meio, mas mesmo que você encontre um meio, esse meio ainda assim não vai ser barato. Pois é. Uma das coisas que eu já vi, já até fiz em compra fora, mas ela não resolve a questão do volume, mas ela dá uma melhorada nessa questão, é quando você tem, de novo, um redirecionador de correspondências. A gente já falou isso algumas vezes aqui, eu tenho um nos Estados Unidos, e isso é amplamente divulgado, tem várias empresas brasileiras que prestam esse serviço. E essas empresas, eles trabalham essa questão da consolidação da correspondência, né, da embalagem. Então, trocando em miúdos, eles tiram da embalagem original, né, tiram o volume desnecessário e conseguem diminuir, enfim, o volume propriamente dito e manda para o Brasil. Quando a gente fala de edição de colecionador, esquece, né? Como é que eu vou tirar da embalagem? Como é que eu vou, né? A embalagem é parte do item, né? Ela carrega a história do item, ela carrega o valor do item, sobretudo se ela é lacrado, enfim. Então, de fato é um problema mesmo, é realmente complexo nesse caso, né, de importação. E a mesma, digamos, é o mesmo dilema de quando você viaja, fisicamente. Você fala, puta, onde eu vou colocar essa caixa na mala? Você já pensa na tua mulher te brigando com você, já vai dar estresse, enfim. Então esse é um problema também que precisa se levar em consideração. Eu tenho já falei aqui no Jogo Raro, eu tenho um episódio épico de mala de viagem, que foi que no meu casamento eu trouxe um PlayStation 3, né? Na mala do casamento com caixa. Então eu tava casando ali com as duas paixões da minha vida, né? Com o Play 3 e com a minha esposa. Então ela entende que são coisas que são os amores que eu tenho na vida que ficam ali, cada um no seu espaço. Foi fácil para convencer ela de que a caixa precisava ir junto? Nada, imagina, ela nem... Mesmo como era lua de mel, tava tudo certo. Ah, coisa boa. Eu tinha uma janela de oportunidade na minha vida e eu usei ela de maneira adequada, assim. Era um único tiro e eu usei ele certinho. Show de bola, aí sim. Bom, agora, já que a gente fez essa terapia para falar que não pode, que não deve, que não é legal, agora a gente vai contar o que a gente já fez. Pelo menos nossos top 3, né, Luiz, de itens que a gente comprou de colecionador, ou itens que a gente tem que são bons ou horríveis, ou bons e horríveis, às vezes duplamente falando, né, usando a metáfora de as duas coisas funcionam para essa mesma expressão, da nossa coleção, né? Você quer começar, Luiz, falando do seu top 3 aí de volume / legalzices que você já tem na sua coleção de edição de colecionador? Claro, Samuel, vamos lá. Das 3, eu já digo de cara que tem 2 delas que, no momento que chegou em casa, eu já disse, meu Deus, o que eu fiz? A primeira delas é uma edição de colecionador de PlayStation 3, que literalmente é um skate. E só que não tem as rodinhas. Teve 2 jogos do Tony Hawk que, para jogar, isso não é uma opção, ele é requerido. Para jogar, é obrigatório ter um acessório que ele tem simplesmente o volume e o tamanho de um skate. Ele só não tem as rodas, né? O nome do jogo que eu comprei edição de colecionador foi Tony Hawk Ride. Eu não sabia que o jogo era ruim, eu simplesmente vi na loja, achei bonito e comprei. E aí eu lembro que foi assim bizarro, porque eu vi no YouTube daí, era como se fosse a propaganda, o trailer do jogo. E aí o próprio Tony Hawk, lá, o skatista famoso, estava lá, fazendo de conta que estava jogando e se divertindo, mas dava para ver, se tu reparava bem, que assim, o input que ele estava dando não correspondia ao que estava acontecendo na tela. Isso no trailer. Então ali tu já via que a pior compra do mundo. E ela é extremamente volumosa. Eu sei como é. Essa é grande. Isso é bom que qualquer coisa ela vira um item de decoração, né? Você taca na parede ali e tá tudo certo. Mas realmente é imenso.
Naquela linha, no melhor estilo Wii, né? O Wii tem muito disso, tem aquela mesinha lá, aquela balancinha, enfim, o Wii é craque nessas coisas, né? O meu segundo, Samuel, eu imediatamente lembrei do Soji, porque o nosso amigo Soji do canal RetroQuest, ele falou, né, que quando ele pega aquelas promoções gigantes que às vezes aparecem na GameStop americana, de compre 2, leve 3, às vezes ele vem com umas coisas que ele sabe que ele não vai jogar, mas ele só quer aumentar a coleção. E uma dessas que ele falou é o Skylanders, né? Sim. O Skylanders, ele é feito para o público infantil e ele exige, na verdade, um pack, né? Que eles chamam de Starter Pack. E aí os Starter Pack, para você comprar, tem um certo volume, né? Sim. E o que esse gênio do colecionismo aqui fez? Ele decidiu porque queria os 6 Starter Pack dos 6 Skylanders lançados para PlayStation 3. Meu Deus do céu, que burrada. Porque na prática, assim, ó, o Starter Pack ele tem um portal, que eles chamam. E esse portal, tu coloca os bonequinhos em cima. Isso. Eu só precisava ter um portal. É isso aí. E aí, então eu tenho 6 Starter Packs com 6 portais. E o pior, Samuel, eu não tenho filho. Você sabe que eu tenho, acho que 2 ou 3. Eu também tenho o Disney Infinity, enfim, eu tenho acho que tem o Disney Infinity, acho que só, né, dessa linha de brinquedos. Tem o Lego Dimensions também. Isso, o Lego Dimensions. O Lego Dimensions eu não tenho, só tenho o jogo, mas não tenho o kit. O Skylanders, eu joguei essa semana que passou, eu nunca tinha jogado. Olha só. O jogo é assim, é antiguinho, né, enfim, tá datado e tal, mas é divertido. Eu tenho uns 12 bonequinhos. E é legal, sim, mas é aquela coisa que a gente faz, né? Você joga 40 minutinhos, põe na caixa e acabou. Você nunca mais vai tirar da caixa. Mas acho que foi um pouco daquela coisa da estratégia, talvez, da Sony de querer ter os seus próprios amiibos, né? É divertido, não é? Mas eu concordo contigo que ter os 6... Aliás, eu nem sabia que tinha 6 pra você ver como a gente aprende no programa. Aí é um pouco, talvez, demais. Talvez com certeza. Não, essa foi a melhor maluquice, né? O meu terceiro e último. E dessa vez não é de PlayStation 3, é a versão de PC. Mas eu sempre que eu abro as 2 caixas, eu fico encantado toda vez que eu abro. Que são as 2 edições de colecionador de Diablo 3. Diablo 3 teve a edição de colecionador do jogo base e da expansão Reaper of Souls. Legal. Gente, como a Blizzard capricha nessas edições de colecionador. Todos os itens que tu abre, assim, eles são perfeitos, assim, tu tira da caixa, assim, parece que é a magia acontecendo. E o artbook lindíssimo, capa dura. Tem uma edição que veio a cabeça do Diablo. Ai, que demais. Que encaravava na cabeça do Diablo, que era uma estatueta, um pendrive de 4 GB, que acendia em vermelho no momento que tu pluga ele no PC. É muito bonito. São 2 edições ali que ocupam muito espaço, Samuel, mas que de forma alguma me arrependo. Eu tô vendo aqui, incrível. Muito legal. Caramba, olha eu indo gastar dinheiro de novo. Onde eu vou pôr esse negócio aqui agora? São lindas. Bom, deixa eu falar das minhas 3 aqui. Elas não são tão, digamos, grandes assim. Skylanders é um bom exemplo, né? Eu tenho 2. Tenho o Disney Infinity, eles chamam de versão 1.0, 2.0 e 3.0, não é isso? Isso. Esse eu tenho os 3. Eu tenho 2 Skylanders e outras coisas também, enfim, de colecionador. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui começando, digamos, eu separei 3 aqui, né? Começando do que eu gosto bastante, que é o Dead Rising 2, que vem com um kit interessante, que é o protocolo de desinfecção. Então vem com a seringuinha, vem com uma série de informações para você sobreviver ao holocausto zumbi. Eu acho divertido assim. Eu já falei também aqui, o Duke Nukem Balls of Steel, que é legal, né? Porque ele tem lá o dado, tem o baralho, enfim, e tem a estátua, que é bem, bem bacana. E a edição que eu acho mais bacana de todas essas que eu tenho, também foi uma aquisição relativamente recente, eu comprei esse ano, é a edição de colecionador do GTA 4, que vem com o cofre, né? Vem a mochila, que é naquela linha de mochila do roubo, né? Que eles fazem sempre. E um cofrezinho, inclusive com chave, que ele é similar àqueles cofres de valores que você vê nos bancos, sabe? Então é como se fosse não é metal, evidentemente, a caixa, mas como se fosse aquelas caixas de metal
onde você guarda joias e coisas nesse sentido. Então ele é... Que bacana. Ele vem com uma soundtrack, ele vem com o artbook, vem com a mochila e vem com o jogo, evidentemente, e o cofre. Então é bem legal, é uma edição que eu gosto bastante, que tá aqui na minha estante. Aqui essa eu ponho pra tomar poeira. Essa é bonita de ver, assim. Tem outra aqui nas nossas interações com câmera, Samuel, eu acho muito bonito também. Eu tenho, e você também tem, que é aquela Far Cry 4 Pirate Edition. Né, que tem a estátua é enorme e é muito bonita, né? Isso. Aliás, esse jogo ele é sensacional. Foi um dos primeiros jogos do Play 4 que eu platinei. E eu gosto muito. E ele é muito legal. Ele tem a caixinha atrás, né, pra você usar. Uhum. Ele é conhecido como é que é? O pessoal chama de Jamaica Bag. Eu não sei por que o pessoal faz isso, mas chamam de Jamaica Box, aliás, Jamaica Box. Bom, então é isso, Luiz. Valeu. Mais uma vez, valeu pelo teu tempo, pelo papo. Foi muito bacana. E vamos trabalhar para ganhar dinheiro para poder comprar edições especiais, né? É isso. Não, tô fora, não quero. Chega de caixa grande, né? Não, quero vender as minhas, que isso, mano. Muito bem, é isso aí, pessoal. Então, Luiz, até semana que vem, um grande abraço e a gente se vê na próxima segunda. Abraço, pessoal, abraço, Samuel. Valeu, gente.